Boa noite a todos. Eu sou Tessia Figueiredo, diretora da prova da segunda etapa do Campeonato Cearense de Sprint Triatlo. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Não começo muito bem à noite, né? Vou pedir para vocês que hoje possam rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para o nosso querido Milton Rata, quem teve o prazer de conhecê-lo. Infelizmente, ele faleceu no sábado de manhã. Tá certo? Morreu aos 74 anos, deixou um legado de sabedoria, de luz, uma família linda, tá certo? E ele foi muito importante para a história do nosso triatlo, para quem o conhece da década de 80, década de 90. Ele é pai da Isabel e da Mariana Rata. Então, ele é um ser de luz e hoje está do lado do Papai do Céu. O triatlo perdeu uma grande figura importante para todos nós. Papai do Céu abençoe ele e que dê muita força à família. Palavras da nossa querida presidente também. Então, vamos iniciar o nosso congresso técnico de hoje, na nossa segunda etapa do Sprint Triatlo. Graças a Deus, temos nossos apoios, tá certo? O Sítio Barreiro, o Vulcano, o Iubem, Santa Helena, o governo do Ceará, e Emergência e Rola na Orla, tá certo? Mensagem inicial. É com muita felicidade que anunciamos a segunda etapa do Sprint Triatlo. A FETRIES agradece a parceria de todos vocês em nossos eventos. Desejamos uma excelente competição. As boas-vindas à nossa querida presidente. Eu serei a diretora de prova e o árbitro geral será o professor Ronaldo Schilling. Júri de competição, a nossa presidente, eu, o árbitro geral e o chefe da transição, que será o professor Océlio. Um aviso importante, né, que só poderá estacionar no Marina Park quem estiver hospedado no mesmo. O hotel não vai permitir, como da primeira etapa, que possam estacionar dentro do hotel. Né? E também não podem estacionar no percurso da competição que iremos apresentar aqui, que é o mesmo percurso de todo ano. Tá bom? As inscrições do evento. Então, vamos deixar aqui falado, deixar por escrito, né, porque, infelizmente, a federação tenta ajudar e agradar todos os atletas, mas chega um ponto em que os atletas não entendem que a gente tem que ter uma boa organização do evento, a gente tem que encerrar as inscrições antecipadas, não pode estar mudando de categoria, não tem como estar... simplesmente o atleta em 2021 tinha um crédito, que é que a gente deixe por escrito, guardado, que em 2021 tinha um crédito. Então, a partir de agora, essas serão as novas orientações em relação às inscrições do evento. Obviamente, a primeira existe o prazo para iniciar e para terminar. Então, vocês têm que se organizar e decidir competir naquele prazo. Se a inscrição, por exemplo, acaba dia 20 de junho, você pode se inscrever até dia 20 de junho à noite. Tá certo? Se organize. As inscrições da FETRIES, elas passam 2, 3 meses abertas, tá certo? Então, o atleta que estiver inscrito no evento, só será analisada a solicitação de cancelamento de inscrição mediante apresentação do atestado médico ou comprovação de impossibilidade de participação e que ainda não tenha realizado a retirada do kit. Pegou o kit, não tem mais como pedir nenhum tipo de cancelamento, de ressarcimento ou coisa parecida. Pegou o kit, tá? Para a gente, vocês vão para o evento. Ressaltamos que a lista de inscritos, se ela já tiver sido publicada, numerada, tá certo? A FETRIES tem gastos em relação a isso. Então, será, se for aceito o cancelamento da inscrição, a gente ainda vai retirar uma taxa de R$50, que é referente à cotação de medalha, blusa, troféu, seguro, transição, entre outros gastos efetivos no evento. O valor que poderá ficar com crédito, né, que o atleta poderá ficar com crédito, ele vai ter, se for deferido ainda a solicitação, até 6 meses. Então, vamos lá. Ele entrou com... Na segunda-feira agora, da próxima semana, ele entrou com... Vou dar um exemplo para vocês. A competição é mais lá na frente, ele não recebeu o kit dele ainda, e ele pagou a inscrição, e aí ele está pedindo ressarcimento, entrou com atestado, entrou com um e-mail, de acordo com como está escrito aqui, e aí ele recebeu o referido crédito, tirando os R$50. Ele tem até 6 meses para estar utilizando esse crédito. Depois dos 6 meses, não vai mais existir esse crédito. E para ter o direito ao crédito, ele tem que entrar com a documentação necessária, já falada aqui, para o e-mail da FETRIES até 48 horas
antes do evento. Depois da lista publicada, não faremos também mais alteração. Então, não adianta o senhor se inscrever na categoria geral, olhou, não, está complicado, muita gente se inscreveu, agora eu quero descer para o Age Group. Não iremos mais alterar, se encerrou as inscrições, publicou a lista, não vamos mais fazer esse tipo de alterações também, tá certo? Porque a gente fica fazendo, refazendo, enfim, não tem condições de trabalhar. Então, vamos ser organizados para vocês terem um evento, tá, com segurança e organização. A programação, tá certo? Então, começaram as inscrições hoje, dia 16, e vão até dia 18 de maio, então, de terça a quinta-feira, de 7h30 às 12h30. Se o senhor não puder pegar seu kit, tá, pode pedir para uma outra pessoa, mediante uma declaração assinada e a apresentação mediante foto, ou então até para o próprio celular da carteira de identidade, tanto da pessoa que vai receber, como do atleta. Não vamos entregar kits na sexta-feira, nem no dia do evento. Sábado, no dia da competição, tá certo? Dia 20 de maio, no sábado. 5h20 da manhã será a abertura da transição lá no Marina Parque Hotel. De 6 a 6h15, aquecimento no mar. 6h15, transição será fechada. E 6h30, início das largadas. A ordem de largada prevista. Então, você já sabe que a categoria, a distância principal é a sprint, e tem aqueles atletas que pagam um pouco a mais e se inscrevem também na categoria geral. Então, eles largam primeiro. Então, nós temos tanto o geral masculino civil, como a da categoria militar, tá certo? Então, essas são as numerações da primeira largada. 1 minuto depois vai largar o geral feminino, só tem da civil. Categoria sprint e categoria militar, todos do age group, tá certo? Mas o sprint 16 a 39 anos vai largar às 6h45, essa é a numeração. E de todas as idades da categoria militar. Categoria sprint de 40 a 70 anos, a partir das 7 horas. O feminino sprint por categoria, né? O age group feminino geral deles, todas as meninas. E o revezamento e o deficiente, nosso querido Cláudio Amora. O super sprint festivo só vai largar quando o último atleta da categoria sprint, da prova principal, tiver saído da água, para poder fazer o balizamento correto dos 400 metros. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu estou com alguma pergunta aqui. Não, porque está chamando bastante o telefone, mas vamos retornar. Continuando. Em relação às voltas, então vamos lá, senhores. Se estão reclamando por volta, a gente só faz a nossa premiação quando a gente vê a contagem de voltas. Se o senhor ainda, mesmo assim, quiser reclamar, não adianta ficar gritando, sabe, fazendo um papel de atitude antidesportiva. Então, a partir de agora, outra coisa que iremos fazer. Se o atleta não chegar com a reclamação por escrito, de forma educada, fazendo o pagamento, se assim ele ganhar a causa, retorna o dinheiro para ele. Se não, vai para os outros atletas, que é para a conta da federação. Tá certo? A gente faz a contagem de volta, tem o chip, vai ter chip no ciclismo, vai ter chip na corrida. E a partir de agora, não adianta vir com GPS e tudo. Chegou na hora da prova, são as voltas. O atleta que vai fazer a categoria principal, ele vai ter que fazer 1 volta de natação, 6 de ciclismo e 3 de corrida. O super sprint, 1 de natação, 3 de ciclismo e 2 voltas de corrida. Tá certo? Então, não adianta o atleta querer ganhar num grito, com atitudes antiesportivas. Ele vai ser desclassificado, né? E vamos treinar mais um pouco e reclamar menos. Premiação. Super sprint, que é a categoria principal. Tá certo? Os 5 primeiros gerais vão ganhar troféu. Primeiro lugar, troféu, e do segundo ao quinto, medalha. O super sprint militar, a mesma coisa do geral. O primeiro lugar, troféu, do segundo ao quinto, medalha. E na categoria, tá certo, também ganha do primeiro ao quinto lugar. Já no super sprint, que é uma prova festiva, no individual, tá? Vai ganhar do primeiro ao quinto lugar. Revezamento não pode ser duplo, pode ser trio, só vai ter a única divisão que vai ser masculino e feminino, e do primeiro ao terceiro lugar, geral. Não existe categorias, como também o super sprint não existe categorias. E medalha de finish para todos que terminarem a prova. O tempo limite da prova vai ser de 2 horas, o total,
Então, nós temos só duas limitações. A primeira, na natação, que o atleta vai ter 30 minutos para nadar 750 metros, tá certo? E 2 horas no tempo total. Mas é 2 horas da sua largada. Se minha largada foi 7 horas, então eu posso ficar na prova até as 9 horas e não ser desclassificado. Por super sprint, o tempo limite vai ser de 1 hora e 40 total. Essa é a nossa imagem geral da prova, né, de verde natação, de amarela transição. Essa visão de cima do nosso Marina Parque Hotel. Tá? A corrida vai ser dentro do Marinas, como foi da vez passada, da primeira etapa, e o ciclismo na leste-oeste, que estará, eu falo, parcialmente fechada. Por quê? Porque dos carros nós iremos tentar fechar. Né? Vocês sabem que, infelizmente, existem muitas pessoas que às vezes passam por cima dos cones. Fiquem atentos, porque os pedestres, a gente às vezes pede para parar e eles não param, então fiquem atentos, tá certo? Por isso que a gente fala que é parcial, tá bom? A transição, ela vai abrir às 5h20 e vai fechar às 6h15. Então, não adianta chegar às 6h15 para entrar na transição, que o senhor não irá entrar, tá? Por favor, todos preparados para entrar na transição, para ter agilidade. Capacete na cabeça afivelado e adequado. Não adianta abrir a boca quando a gente puxar a fivela e a fivela for sair, é para a sua segurança. Um capacete que não está bem afivelado, se o senhor cair, pode ter uma probabilidade enorme de traumatismo craniano, porque o capacete vai, no primeiro impacto, sair da sua cabeça, e no segundo impacto você vai bater a cabeça diretamente no chão, né, podendo causar grandes danos ou não, mas enfim, vamos ter a segurança. Capacete na cabeça afivelado, número no corpo, número no capacete, na bicicleta e número de peito na mão também. Introduzimos o número de peito porque muitos atletas estavam esquecendo de levar para a transição esse número. E se o senhor não chegar com esse número na corrida, que é o principal, o senhor vai ser desclassificado. As regras é o regulamento do evento, mas as regras da confederação e da ITU. A nossa transição, quando o atleta sai da água, ele vai para a direita, vai lá para o final da transição, pegou a bicicleta, sai pela parte da frente e segue na rua. O monte e o desmonte são exatamente no asfalto. Cheguei no asfalto, montei, vou para a direita. Voltei, desci da bicicleta no asfalto. Quando eu estiver subindo naquelas pedrinhas, já tem que estar empurrando a bicicleta. E eu só posso desafivelar o meu capacete quando eu pôr a bicicleta na transição. Outra coisa muito importante, tá certo? Para poder seguir o fluxo da transição. Na T1, assim que eu chego na transição, tá certo? Eu tenho que colocar o selim da bicicleta, porque eu saio com esse movimento para frente. Se eu colocar o guidon, eu tenho que girar a bicicleta para sair. Aí vai ter no corredor outros atletas, vocês podem bater, enfim, e causar um acidente. Quando eu retorno na T2, eu tenho que colocar o guidon, porque se eu quiser colocar o selinho, eu vou ter que girar a bicicleta. Vocês podem testar isso em casa e verificar que isso aí pode atrapalhar o fluxo da transição. Tá certo? Transição 2, ele desmontou lá no asfalto, entrou, vai até o final da transição, faz a volta, tá certo? Pelo lado contrário e sai para correr, como se estivesse voltando para o lado da natação, tá bom? Então, todo mundo que vem da natação, ele entra até o final para poder sair da transição. Quando eu chego da transição, eu deixo a bicicleta, vou até o final da transição para poder sair para o lado direito e depois esquerdo. E daí eu sigo, tá bom? Natação. Por favor, usem a touca, não será fornecida pela prova, mas usem a touca por segurança. E quanto mais ela chamativa, melhor para a segurança de vocês. Não será permitido nenhuma roupa que ajude na flutuação ou para deslizar, tá certo? O que vai acontecer é que o atleta não será permitido de largar, tá bom? Solicitamos que o atleta também, que não tem 100% de segurança ou ainda de certeza na água, que avise o árbitro geral ou o chefe da natação. E o percurso da natação para a prova principal serão de 30 minutos da sua largada. Percurso da prova, tá certo? No sentido horário. É horário. Sempre a boia do lado direito de vocês, do ombro, tá certo? O ciclismo será permitido o vácuo do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. O atleta que for pego de sexos diferentes, pegando o vácuo, a gente vai chamar uma vez a atenção,
Então, já são 2 minutos de penalização no tempo total da prova. Caso ele continue, será desclassificação. Tá? Não pode pedalar na área de monte e desmonte. Todo o material de vocês na T1, T2 tem que estar dentro da bacia, tem que estar dentro da sua área, tá certo? Restrita ao senhor. As voltas, tá certo? E o percurso. Assim que eu saio com o mar nas minhas costas, eu vou para a direita da leste a oeste. E eu vou seguindo. Vou passar pela Marinha, lá na frente, passou do Pirambu, eu vou ter a placa retorno ciclismo. Aí é que eu faço o retorno e volto. Quando eu tiver antes do monte desmonte, também vai ter outra placa retorno ciclismo. É quando o senhor vai fazer o retorno e ali é uma volta, será uma volta. Então, você vai fazer 6 vezes esse mesmo percurso. Quando acabar 6 voltas, vai ali 30 metros mais à frente, desmonta e entra na transição. Tá? Lembrando, quando vocês estiverem fazendo esse retorno 2 aqui embaixo, que vão ter atletas já na pista e atletas que estão entrando na pista para começar a pedalar. Super sprint, 3 voltas. Corrida. Aquele número de peito que a gente entrega para os senhores, então vamos lá por baixo. O adesivo, por favor, coloque no braço direito. Se não conseguir aqui em cima, coloca mais aqui embaixo, tá certo? Capacete na frente, o número, tá? Ah, mas eu vou com a blusa de manga, alguma coisa, coloca na perna, também é minha perna direita, por favor. Segundo, número de peito sempre será obrigatório na corrida. E é peito, gente, deveria ser usado no peito. Aqueles que vão com elástico, por favor, se colocar entre as pernas, ou se rasgar, ou se passar pela contagem de volta e a gente não verificar, não conseguir, o atleta vai ser desclassificado pela única responsabilidade dele, tá certo? De não ter disciplina em conseguir colocar seu número visível. Posso pedalar com o número de peito? Posso nadar? Pode. Agora, se o senhor perder, aí é sua responsabilidade. Tem que chegar com um número grande, um número de peito na corrida, tá certo? E não posso, em momento algum, ter ajuda externa. Em momento algum, furou meu pneu, vou trocar de bicicleta. Não pode. Aí eu tenho material, o senhor pode trocar, mas se você tiver alguma pessoa lhe auxiliando, você também já está desclassificado. Não pode correr com celular, com nenhum tipo de som no ouvido que possa não escutar algum chamado de arbitragem dos próprios atletas avisando que estão ultrapassando. Visão geral da corrida, né? Eu tenho a transição, sair da transição. O seguinte, vocês podem correr por cima dessa calçada azul que tem, tá certo? Eu sei que vocês gostam, então a ida da corrida é por cima dessa calçada. Pode correr embaixo nas pedrinhas também, mas a maioria dos atletas gosta de correr por cima. Então, vou seguir, vou lá na frente, tá certo? Tá no retorno, vocês estão vendo, né? Que passa pela piscina e tudo, enfim, mas vocês não conseguem visualizar a piscina. Mas então, vou seguindo, tá certo? Faço o retorno, volto nessa seta vermelha até antes da chegada, tá? Vocês vão visualizar a chegada. Antes da chegada vai ter a placa retorno corrida, certo? E aí vai ser uma volta. Para a categoria principal, são 3 voltas. Então, vocês têm que passar 3 voltas nesse retorno. Aí, depois que segue 10 metros à frente e chega. Por super sprint, 2 voltas. As penalizações, né? Todas elas serão no tempo total da prova. A gente não vai ter o penalty box. Tá? Sobre o vácuo, eu já falei. Todos os cartões amarelos são 30 segundos. 3 cartões amarelos, independente de qual a modalidade, natação, ciclismo, a corrida, ou outros, desclassificação. Tá? E para recurso, somente atletas filiados em 2023. Para a premiação também, somente atletas filiados. Recebe a medalha de finish, né? Mas também só apenas atletas filiados. Caso naquela categoria não tenha nenhum atleta filiado, né? Porque todos os atletas filiados passam à frente daqueles que só estão, que não são filiados, aí sim pode receber uma medalha, enfim. Mas as prioridades sempre são para os atletas filiados. Tá certo? E todos os atletas vão estar assegurados, já estão assegurados no evento. A FETRIES agradece a todos, tá certo? E espero que vocês tenham uma excelente prova, uma excelente competição. Divirtam-se com responsabilidade. Que Deus abençoe a todos.